Hoje nós temos a discussão sobre as forças, tá? E também eu não quero que vocês fiquem também mega sobrecarregados, nem nada disso, então eu vou fazer o seguinte: se tiver faltando uns 20, eu deixei uma tarefa para vocês. Eu vou deixar essa tarefa, ela é super rápida de resolver. Quero que vocês, terminando a aula, já corram para a tarefa e façam, porque é exatamente o que a gente está estudando agora e na última aula, tá bom? Resolvam agora para vocês liberarem espaço para resolver outras coisas também, tá? Essa é questão de uns 15 minutinhos vocês terminam. E essa tarefa tem 5 questões de múltipla escolha bem diretas, tá? Vocês vão conseguir resolver numa boa. Tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai continuar com a discussão sobre... deixa eu ver, vocês estão vendo aí, pessoal? A gente vai falar sobre as forças. Tá? Vocês estão vendo a terceira lei de Newton? Conseguem ver, pessoal? Sim. Perfeito. Então, hoje, pessoal, é continuidade. A última aula, só passando um resuminho rápido. A gente viu as 3 leis de Newton. Primeira lei da inércia. Segunda lei sobre a F igual a ma, força igual a massa vezes a aceleração. E a terceira lei de Newton, a gente tem a ação e a reação. Tá? E aí o que eu fiquei devendo para vocês agora é estudar com um pouco mais de cuidado os diferentes tipos aí de força, tá, pessoal? Então, eu falei muito sobre as forças, mas a gente não estudou nenhuma em específico, tá bom, gente? Então, hoje é dia da gente fazer isso. Não sei se vocês perceberam, quem tá com no celular vocês não têm, gente, mas se vocês tiverem alguma dúvida no celular, coloca o botão do áudio, né, e diz, pode falar, professor, tem uma dúvida. E quem está no computador agora tem um botãozinho de levantar a mão, tá? E você levanta a mão, eu vejo aqui que você levantou a mão, tá bom? Isso também é bem legal, uma coisa nova. Eu vou falar para a Microsoft aí, né? Na verdade, eu falo para o centro, para colocar isso no celular também, porque é um recurso bem legal, né? Facilita bastante para a gente, tá bom, gente? Então, vamos iniciar com a famosa força-peso. A gente costuma iniciar por ela, pessoal, porque é a força mais presente aí na mecânica. Ela é a força que mantém a gente preso à Terra, né? E a força-peso, pessoal, é a força que é exercida pelo nosso planeta sobre nós e nos puxa para baixo, tá, pessoal? Então, força-peso é a força que um planeta exerce sobre objetos próximos à superfície, tá bom? Esse peso de que eu estou falando para vocês, pessoal, não é a mesma força gravitacional que está acontecendo, por exemplo, entre o Sol e a Terra, que é uma força muito diferente, porque o Sol e a Terra eles têm um outro tipo de movimento, tá? Essa força-peso é quando você está bem próximo de um planeta e ele começa a te puxar para baixo e a te prender perto dele, tá bom? Todo planeta faz isso, pessoal. Inclusive coisa que não é planeta, tipo a Lua. A Lua não é um planeta, só que ela também tem gravidade. Então ela também puxa. Cada planeta, pessoal, puxa com uma intensidade diferente do outro, tá? E a gente tem aqui a equaçãozinha que diz qual que é o valor desse peso, pessoal. Esse peso, ele depende da massa, tá? Ou seja, da quantidade de matéria. Então, o peso, gente, ele depende dessa tal massa do objeto e também de um G, que ele é o quanto que puxa esse meu planeta, um objeto, na direção dele. O G, pessoal, ele é chamado de gravidade local, porque é quando você está próximo do seu planeta. Quando você não está próximo do seu planeta, o que significa isso? Vários e vários quilômetros de distância da superfície do planeta, vários eu digo 1.000, 2.000 quilômetros, tá? É uma coisa muito grande. Então, você está no espaço sideral. Aí isso muda, tá, pessoal? Isso não necessariamente é verdade, a gente vai chegar nisso quando a gente estudar a gravitação, tá bom? Então, quando eu estou bem próximo do planeta, eu tenho um valor de G. E aqui, ó, tem valores de G. A Terra é esse aqui, ó. 9,8. Nós costumamos usar esse valor aqui para exercícios, pessoal. 10 metros por segundo ao quadrado. Porque o 10 é mais fácil de fazer conta, tá? Você pode usar o 9,8, só que você vai se ferrar nas contas, tá bom? E outros planetas próximos da gente aqui também aparecem. E também a Lua, né? Que não é um planeta.
Então, olha só, gente, a diferença. A gente tem 9,8, na Lua a gente tem 1,6. É aproximadamente 1/6 do que a gente tem na Terra. Então, pessoal, olhando para essa equação, o que a gente vê? Que o peso é mg. Se o g aqui ele é menor, tá? Então, se eu pego aqui e diminuo, tá? Deixa eu mudar aqui. Se eu pego e diminuo esse carinha, eu também diminuo o peso. O que isso significa? Que quando eu estou na Lua, eu tenho a sensação de que eu estou mais leve. Eu tenho a sensação de que eu estou sendo puxado com menos força para baixo, tá? E na Lua, por isso que tem aqueles vídeos de astronauta e às vezes não é nem astronauta, são coisas ali na Lua que as coisas elas parecem que caem bem devagarzinho, tá, pessoal? Isso por conta de que a Lua não puxa com tanta força, tá? E se eu puxar um Júpiter aqui, por exemplo, ó, 26,4. Júpiter, pessoal, ele tem um G mais alto. Não sei se vocês sabem, mas Júpiter ele não tem chão. Ele é um planeta gasoso. Se você ficar na superfície de Júpiter, pessoal, parado lá, você afunda, tá? Você cai num tipo de buraco. Na verdade não tem buraco, né? Você cai num monte de gás, porque Júpiter é um aglomerado de hidrogênio super forte com outros gases, e aí você vai sendo esmagado por esse gás aos poucos. É um destino meio trágico cair em Júpiter, tá bom? Mas vamos dizer que Júpiter tivesse um chão. Se a gente tivesse um chão em Júpiter, pessoal, ó, você tem essa gravidade atuando em Júpiter. Isso significa que você seria esmagado contra esse chão, pessoal, com 2,5 vezes aproximadamente mais força do que na Terra, tá? Os fãs de Dragon Ball, gente, já viram aqueles treinamentos que o Vegeta e o Goku fazia dentro de uma nave que aumentava a gravidade? Seria uma coisa muito parecida, né? Você ia ficar com as pernas espremidas no chão, né? E não só as pernas, na verdade, tudo dentro de você também seria esmagado. E você, assim, ia ser uma vida meio difícil em Júpiter se você ficasse por lá, por conta dessa gravidade extra que você ia sofrer. Olha Marte, pessoal. Marte tem uma gravidade bem mais baixa que na Terra. Então, se um dia a gente pensar em colonizar Marte, por exemplo, vai ter que pensar nessa questão, porque lá a gente não precisa de tanto esforço para caminhar em Marte. Você também poderia criar uns prédios super altos, porque em Marte você não puxa tão forte para baixo as estruturas, então você poderia colocar uns prédios mais altos, porque você não precisa de estrutura tão forte que nem na Terra, tá? Então é interessante isso, né? Cada planeta puxa de um jeito seus objetos, dependendo do seu valor de G, tá, gente? Então, o Plutão, olha Plutão, gente, é 0,5, é praticamente sem gravidade, tá? Que hoje ele não é considerado um planeta, né? Ele é considerado um planeta não, né? Ele foi rebaixado, coitado, mas ele não deixou de ter gravidade, uma gravidade baixinha, tá, gente? Esse é um dos motivos dele ser um planeta não, pelo tamanho dele também, né, gente? Então, vocês têm que lembrar o seguinte: o peso ele está ligado com o tamanho do planeta. Então, Júpiter, pessoal, tem uma super gravidade porque é o maior planeta de todos próximos da gente, tá? E o Plutão, né, um planetinha pequenininho, ele tem uma gravidade baixinha. Isso é uma consequência, né, do tamanho do seu planeta. E o que acontece, pessoal? O peso sempre atrai para o planeta. Então, o peso sempre aponta para o centro do planeta, tá, gente? Então, essa que dá a sensação de ir para baixo, tá, pessoal? A gente é puxado para baixo, você tenta pular, você não consegue. Na verdade, você consegue, né, mas você não sai voando. E por conta disso, você sabe que o centro do planeta é aquele para baixo. Tá, pessoal? Até aqui alguma questão? Muito bem, gente. Então, essa é a nossa primeira força muito importante, que é o peso, tá? Ele depende da massa e da gravidade, tá bom? Geralmente, pessoal, nós resolvemos problemas na Terra mesmo, então esse G costuma ter esse valor aqui, 9,8. Na verdade, os exercícios geralmente jogam 10, para facilitar a nossa vida nas contas, tá bom? Agora, o peso, pessoal, ele é sempre representado na horizontal na horizontal não, desculpa, pessoal, essa aqui troca é vertical, tá bom? Depois eu vou mudar o arquivo, para baixo, ele é na vertical para baixo. Então isso aqui, ó, o peso sempre é representado assim, ó, com essa setinha para baixo, tá? Então nunca esse carinha aqui, N, depois a gente vai ver quem é ele
ele nem sempre é para baixo, tá? O normal. Mas o peso, ele sempre é para baixo, independente de eu ter inclinação ou não, tá, pessoal? Então, não importa a inclinação, você sempre tem o peso para baixo por conta, tá, de que a gente está sendo atraído para baixo, tá? Então, quando eu for desenhar, eu falo, ó, vou desenhar o peso. Você vai ver ele desse jeito aqui, tá? Bem, pessoal, agora vamos para a segunda força importante, chamada de normal, tá, gente? Nome estranho, tá, gente? Esse nome eu acho super esquisito. Se eu fosse o cara que pudesse mudar os nomes da física, eu trocaria o nome normal por outra, né? Que é um nome que é muito ambíguo, né? Normal pode significar uma pessoa aceita socialmente, tem um monte de nome, né? Associado a normal, mas enfim. A normal, gente, é uma força que a gente chama de contato, tá? O que significa? Que você tem que ter um objeto tocando no outro, tá? Se não tem objeto tocando no outro, não temos normal, tá bom? E ele, pessoal, acontece quando você tem um plano e esse plano é pressionado por algum objeto, tá? Vamos lá, deixa eu sair aqui da apresentação. Rapidinho. Então, pessoal, se eu pego um objeto, vamos dizer aqui, pode ser o meu Kindlezinho aqui, e coloco alguma coisa em cima dele. Vamos lá, deixa eu puxar o meu celular. Coloco o meu celular em cima. Pessoal, celular pressiona o Kindle por causa do peso. Tá? O peso faz assim, ele empurra para baixo, então ele acaba pressionando, ele aperta para baixo. Tá? Só que esse carinha aqui, ele não entrou no Kindle, ele tá ainda, né? Ele ainda tá aqui, que se não tivesse nenhum impedimento, ele atravessaria, ia para baixo, tá bom? Então, ó, sem impedimento, ele cai, tá? Então, tem alguma coisa impedindo que o meu celular caia. E isso é justamente uma força que aparece por causa do Kindle, que não deixa isso acontecer, tá? Pessoal, o que acontece? Pressionou o Kindle faz uma força de volta, vamos lembrar, tá? Que quando você pressiona um, tem uma força de reação, né? Lembra da terceira lei de Newton? Então, pressionou, é pressionado de volta. E essa pressão de volta, pessoal, é chamada de força normal, tá? Essa força é chamada de normal, pessoal, porque normal em matemática, ela significa a 90 graus, tá? E também em matemática a gente tem outro nome também, que é perpendicular, que é a mesma coisa, é a 90 graus. Então você pode falar normal, perpendicular ou a 90 graus. Tudo bem? A 90 graus é assim, ó, aqui e aqui. Você tá um para um lado, outro para o outro, geralmente é horizontal e vertical. A gente pensa que eles são normais, eles estão a 90 graus um do outro. Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? A força normal, ela tá, ó, a 90 graus, tudo bem? Da superfície que eu estou apertando. A 90 graus, ó, desse carinha aqui é o meu chão. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a apresentação. Eu vou mostrar para vocês como que você acha, tá? A sua normal quando você está num problema de física. A gente acha normal, gente, rapidinho, eu vou dar o play aqui, olhando para quem você está apertando, tá, gente? É fácil de encontrar normal quando você sabe responder essa pergunta, tá? Deixa eu ir aqui. Então, gente, ó, esse objeto aqui, ó, ele tá apertando esse outro, que é a minha mesa, vamos dizer. Então, é só você olhar a sua mesa e ver 90 graus, ó. Então, a normal tá aqui, ó, pra cima, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Quando você tem a sua normal, a normal, gente, o que ela faz? Ela nem sempre tá apontando na vertical. Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo? Ele tem que estar a 90 graus de quem eu pressiono, ó. Eu estou pressionando quem? Esse negócio inclinado. Então, a normal, ó, ela fica inclinada. Tá, pessoal? Então, assim, a normal, gente, diferente do peso, ela nem sempre está alinhada com a vertical. Ela pode estar na diagonal, ó. Ele está diagonalizado, ó. Com um ângulo. Tudo bem, pessoal? Então, a normal, ela tem essa característica. Ela depende de quem que eu estou apertando. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Se eu faço isso, ó, se eu vou inclinando, a normal... Oi. Tá bom? Oi. Pode fazer a pergunta, querido.
Sem pergunta? Tá. Então, gente, o que acontece? Normal e peso tem essa diferença. Peso sempre para baixo, normal fica 90 graus. Então, se eu inclino, ó, ele inclina junto. Ah, e o peso? O peso não. O peso tá aqui, ó. O peso tá para baixo. Tudo bem, gente? O planeta não acompanha a sua inclinação. Seria muito esquisito se isso acontecesse. Tá, gente? O slide está muito embaçado. Será que é conexão? Pera aí. Bem, gente, rapidinho. Melhorou? Me digam sim ou não. Eu acho que nem tá aparecendo, na verdade, né? Pera aí. Vamos lá. Melhorou, professor. Melhorou? Beleza. Foi alguma coisa bizarra de conexão. Tá, gente? Então, bem, gente, vocês têm que entender, então, que a força normal, diferente do peso, pessoal, ela pode, tá, fazer ângulos não verticais, tá? Então, marquem aí. Ele pode ficar inclinado dependendo de como que ele está apertando as coisas, tá bom? Então, não é muito complicado, é só você sacar como que está apertando. Pessoal, eu vou passar esse vidinho que eu gravei, tá? E aí eu vou comentando com vocês ao longo do caminho, tá? Que agora a gente vai ver um caso específico muito importante chamado de plano inclinado. Plano inclinado, pessoal, o próprio nome já diz, é quando você pega um objeto que está numa mesa, por exemplo, e você inclina a mesa. Você tira ela da horizontal e começa a inclinar ela. Um caso típico disso, pessoal, são os morros, né? Os morros são planos inclinados. Você está subindo o morro, ele está inclinado em relação à nossa horizontal, e aí você vai subindo. Tá bom, pessoal? Então, vou dar o play. Me digam se vocês estão escutando o vídeo. Bom, gente, bem, vamos aqui. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Sim. Perfeito. É porque às vezes dá pau aqui, eu preciso. E aí não sai o som, tá? Esse pequeno vídeo dá uma olhadinha em como que funciona o plano aí chamado de plano inclinado, tá? Plano inclinado, basicamente, é um morro, tá, gente? Você pode pensar o morro como um exemplo e vamos iniciar primeiro sem inclinação. Esse aqui é um caso de um objeto, pode ser uma caixinha aí, ela está apoiada sobre uma mesa, pode pensar que é seu livro, e não há inclinação, portanto, o peso aqui, peso preto junto com a normal laranja, eles se cancelam para cima ou para baixo, mesma intensidade, o objeto tende a ficar parado. Aqui, pessoal, rapidinho comentando. Então, vocês vejam, peso normal. É o caso, por exemplo, do meu celular que eu mostrei para vocês. Vamos lembrar, se eu tenho esse cara mais esse cara, tá? Somei os dois, eles estão em oposição, e se isso dá zero, o objeto fica parado, lembra? Primeira lei de Newton. Se eu somo a galera toda, né, faço a soma de todas as forças, e isso dá como resultado zero, o objeto que está parado fica parado, tá? Então, isso aqui explica, né? A peso e a normal se cancelam, tá? Agora vamos colocar uma inclinação. Vou jogar para cá, olha só o que está acontecendo. Pessoal, o que a gente fez aqui? O que aconteceu aqui, pessoal? Aqui, inclinamos. Agora, a normal, o que ela fez, ó? Inclinou, tá? E aí, eu vou continuar a explicação, vocês já vão entender. Que basicamente foi o seguinte, o peso está aqui. O peso, gente, sempre fica na vertical. A normal está aqui. Por quê? Porque a normal, gente, ela sempre fica 90 graus da superfície de contato. Olha só. Então, normal aqui, superfície aqui. E agora, eu peguei o referencial aqui que segue o meu plano e dividi esse peso em duas componentes, em Px e em Py. Isso é a mesma coisa, gente, de eu dividir um número em dois outros números, tipo pegar 4 e transformar em 3 mais 1. Então, o que acontece, gente? Se eu somo esse cara que está reproduzindo mais esse cara, o que eu tenho como resultado? Eu tenho o peso de novo. Então, eu dividi em dois iguais. Então, pessoal, olha só. O que foi feito aqui? Eu peguei o peso e falei, em vez de falar que o peso é um vetor, eu transformei ele num vetor. Esse aqui. A gente chama ele de PY. Por quê? Porque ele acompanha essa vertical aqui inclinada. E esse aqui eu chamei de Px porque ele acompanha agora, ó, essa horizontal da inclinação, tá? Se eu junto esses dois vetores, lembrando lá de como funcionam os vetores,
você tem isso mais isso dá isso. Lembra da regrinha da bunda na cabeça? Né? Isso aqui é a regrinha da bunda na cabeça. Você coloca esse aqui com a cabeça na bunda do outro, aí você soma, você volta no peso. Então, no fim das contas, eu não mudei nada, pessoal. Continua sendo peso, só que eu dividi em duas componentes, que foi uma coisa que a gente fez lá atrás, tá? E aí, pessoal, olha isso. Não é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, pessoal, eu posso fazer algumas divisões aqui a partir desse ângulozinho, o 25,2, que eu chamei ele de θ, tá? Se eu pego esse px e divido por esse carinha aqui a gente chama de vetor oposto, tá? O cateto oposto, e divido pela hipotenusa, eu tenho esse cara que é o seno. Então, eu estou querendo, na verdade, achar o valor do px pelo ângulo, tá? Passo o P para o outro lado, dá isso, P vezes seno de θ, e o outro, eu faço a mesma coisa, divido esse por esse, e eu tenho o cosseno. Passo para o outro lado, ó, eu tenho o valor dos dois, do PX e do PY, tá bom? Então, na verdade, eu fiz todo esse joguinho de divisão para encontrar separadamente o valor desses dois carinhas, tá? Então, vocês percebem que esse ângulo que está aqui é o mesmo ângulo que aparece aqui, tá, gente? Então, você tem PX e PY como sendo uma decomposição do vetor do peso, tá? Então, olha só, gente, na medida que eu vou mudando aqui a altura, eu mudo a relação entre Px e Py, mas o P permanece. E a normal também muda, tá? Pessoal, usando esse triângulozinho retângulo que eu montei aqui para nos ajudar, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que o seno de θ, ou seja, esse ângulo eu chamei de θ, ele vai ser Px dividido por P. Por quê? Cateto oposto, aquele que não toca, dividido pela hipotenusa, que é o P. Fazendo isolamento, eu jogo o P para o outro lado, eu tenho que Px igual a P vezes seno de θ. E a gente acha também o seguinte, se eu pego PY e divido por P, ou seja, se eu pego o adjacente, aquele que toca pelo P, eu tenho cosseno de θ. Então, PY é igual a P cosseno de θ. Tá? Então, a gente encontrou o valor do PX e do PY a partir do ângulo. E, depois da decomposição, gente, vocês percebem que o N e o PY, eles estão alinhados e os dois se cancelam. Eles se cancelam justamente porque esse carinha aqui, ele não acelera nesse sentido, ele não afunda e ele nem está saindo, não perde contato. Portanto, o que sobra é o PX. Se o PX sobra... Ó, pessoal, esse cara e esse é a mesma situação de antes, eles se cancelam. Se você for pensar bem, o que vai sobrar então é o vermelho, tá? Vamos lembrar, pessoal, quando eu somo todas as forças e não dá zero, a gente tem a segunda lei de Newton, que diz que força resultante, ou seja, depois que eu somo todas as forças, a força resultante é massa vezes aceleração, que é isso aqui, ó. E aí, com essa força resultante, que a gente já sabe quem é o vermelho, a gente acha a aceleração. Então, a gente está fazendo tudo isso para entender como que essa caixinha vai escorregar. Ela vai fazer assim, ó, vai cair para esse lado. Por quê? Porque essa força aqui sobrou e ela vai puxar minha caixinha para baixo. As coisas escorregam quando eu coloco elas em cima de uma superfície inclinada, pessoal. Tá bom? Pessoal, se esse PX é o que sobra, ele é a força resultante. A força resultante é o resultado depois da soma de todos os seus vetores. Tá? Nesse caso, as suas forças. Portanto, gente, você pode colocar aqui força resultante MA. O Px é P seno de θ, que é a força resultante. Vamos lembrar que o P é igual a mg, tá? Então, mg seno θ, que eu substituo aqui, é igual a m vezes a, que está ali em cima. Eu corto o m que está dos dois lados e eu acabo chegando que a aceleração é igual a g seno θ. Só lembrando, pessoal, o seno θ, ele começa... Quando a gente tem θ igual a zero, o valor dele é zero. Então, quando eu tenho o ângulo zero, ou seja, quando eu estou aqui na situação do plano, tá, que não é inclinado, tá, o plano não é inclinado aqui, o que você vai ter? Você vai ter, sem aceleração, que é o óbvio, né? Eles vão ficar parados. E quanto mais eu vou subindo, esse seno θ sobe e você vai tendo um aumento dessa tua aceleração, porque você vai ficando mais inclinado, que é o esperado, tá, pessoal? Até que chega no seno de 90, seno de 91,
E é a situação da queda a 90 graus, tá? Que é como se eu pegasse esse cara aqui, ó, e jogasse no extremo ali do outro lado. Tudo bem, gente? É isso aí. Então, gente, isso mostra, né, que quanto mais eu inclino o plano, mais rápido ele cai, tá? Que é o esperado. Seria esquisito se fosse diferente, tá? Aquela equaçãozinha aqui, ela é chata. Bom, gente, temos aqui, porque esse carinha aqui, ele não... Essa equaçãozinha aqui, você tem que usar um triângulo retângulo, mas ela diz uma coisa que a gente já esperava. Se eu vou inclinando, Professor, vai ficando cada vez mais rápida a tua queda. Diga, meu querido. a qualidade do slide tá ruim. Ela tá dando uns pau de novo, né? Pera aí. Vamos lá. Parece que ele varia, né? Tem hora que ele fica bom, tem hora que ele fica ruim. Mas avisa, pessoal, tá? Se ele ficar ruim, fala na hora. Que aí eu... Voltou? Voltou. Voltou, né? É, se eu paro de apresentar e apresento de novo, ele volta, né? É tipo bizarro. Tá? Mas avisa que aí eu faço isso, tá? Que senão vocês não conseguem ver, né, gente? Aí é ruim. Então, pessoal, isso mostra que quanto mais inclinado, mais rápido ele cai. É exatamente o que a gente esperava. E quanto menos inclinado, mais devagar ele cai. Tá? Então, isso depende da inclinação, né? E isso vai te dizer como que é o movimento. Tá bom, gente? Então, o que isso significa? Que morros que são mais acentuados, né? Eles vão ser um pouco mais chatos de você subir, porque você vai ter que vencer essa aceleração que está indo contra o seu movimento. Por isso que você se cansa, pessoal, subir um morro, porque esse componente aqui, ó, que causa essa aceleração, PX, ele te impede de subir. Então você vai ter que fazer uma força extra para subir o morro, tá, gente? Pessoal, isso aqui tá gravadinho bonitinho, é uma dedução que ela não é tão simples, né? Envolve trigonometria. Se alguém tiver dificuldade, volta e pode falar para mim, tá? Porque essa dedução aqui, esse foi o jeito mais visual que eu encontrei de explicar para vocês, tá? Que na lousa não tem tanto movimento assim, né? Então foi o jeito que eu achei. Mas se vocês tiverem dúvida, me fala, tá? Porque essa parte que ela não é fácil, tá? É uma parte difícil, tá bom? Muito bem. Até aqui, questões, pessoal? Muito bem. Opa, próximo. Agora, gente, a força elástica. Força elástica, gente, é uma força que normalmente a gente associa à força de molas, tá? Molinhas que se deformam e que exercem essa força, tá bom? Mas na verdade, pessoal, é uma força específica chamada de força de restauração, tá? Por quê, gente? Vamos pensar numa mola. Eu vou dar o play aqui nesse videozinho. Vamos lá. Dar o play. Bem, pessoal, isso mostra o movimento de uma mola. E eu já vou explicar para vocês aí o que significa essas setinhas. Tá? Bem, força de restauração, pessoal, ela é por quê? Quando a mola está bem esticada... Opa! Estou me perdendo aqui. Pronto. Quando ela está bem esticada desse jeito, pessoal, esse verde ele mostra para você o quanto você esticou a mola. Nesse pontinho azul, gente, ele está mostrando a mola quando ela não está nem esticada nem apertada, ela está na sua posição natural, tá? Quanto maior é esse verde, maior é esse azul. O azul, gente, é a força elástica, é a força que puxa de volta a sua mola quando ela é esticada, ó. Vocês percebem? Ele acompanha o aumento do tamanho, tá? Então, aqui também vale. Quando você está apertando a mola, ele também faz uma força contrária. E o vermelhinho ali, pessoal, é o peso, tá? Ele está mostrando o peso. Opa, retorna. O vermelho mostra o peso da tua molinha, tá? Então, vocês percebem que o peso sempre é para baixo e ele não muda, como a gente tinha comentado antes, né? Então, pessoal, essa mola, na medida que eu puxo ela puxa de volta, ela tenta restaurar o tamanho original dela, por isso a gente chama de força de restauração. Ela vai contra quem puxa ela, tá? Quem muda ela, tá bom? Então, pessoal, quem deformar a sua molinha, você consegue deformar ela, mas ela vai reagir com a força de reação, tá bom? E vai tentar restaurar a sua forma original. Tá? Essa é uma força do tipo de restauração por causa disso, tá bom, gente? Agora,
A gente tem um exemplo típico dos típicos, que é esse aí que eu mostrei para vocês, que é uma molinha, tá? A gente usa como exemplo. Mas, pessoal, não é o único exemplo. Então, ó, a gente tem os amortecedores, as camas. O amortecedor é o caso que a gente mais usa as molas, né? Que é para você não ter assim, se o seu carro bate, né, numa bicicleta, enfim, quem tiver um amortecedor, ele serve para você não ter uma força muito intensa que quebre alguma parte, principalmente ali do eixo, né, dos eixos do seu carro ou da tua bicicleta. Tá? Então eles amortecem o impacto. E eles são molas. Então eles funcionam assim, né? Ele vai contra, ele fica oscilando, mas ele vai contra esse movimento em cima dele. Mas na verdade, pessoal, qualquer objeto que é deformado pode ser considerado um elástico. Então, a pele humana, pessoal, é considerada um elástico. Vamos lá. Se eu pego uma parte do nosso corpo, as juntas, pessoal, do nosso corpo, eles têm um excesso de pele. Então, nas nossas pernas e nos nossos braços, principalmente no cotovelo, né? Sempre tem essa parte aqui que você tem um excesso de pele. Se não tivesse, a gente teria problemas, tá? Então, já vou mostrar para vocês. Se você estica aqui e puxa, você percebe que tem esse excesso. Se você puxa, ele faz uma força de volta. Na verdade, isso, do ponto de vista da física, pessoal, isso aqui é uma mola, tá? Por quê? Você estica, muda a forma e ele faz uma força de volta, uma força de restauração, tá? Então, tudo que é elástico, que muda de forma, em alguma medida, ele faz uma força de tipo elástica. Nossa pele é elástica, tá? Ela é altamente elástica, se a gente for pensar, ela tem propriedades elásticas, tá? E o que acontece, pessoal? A gente tem uma formulinha que nos ajuda a entender isso aí. Vamos voltar lá, né? Tá aqui, que é a fórmula da força elástica. Ela funciona da seguinte forma, pessoal. Ela é uma fórmula fácil de entender. Essa força elástica, ela depende de K. K, pessoal, ele é um valor associado à mola. Um K alto significa que sua mola é dura e um K baixo significa que a sua mola é mole. Né? Mola mole, fica estranho, né? Uma mola menos rígida, fica melhor. E aí, gente, o que acontece? Essa mola, quanto maior o valor do K, maior é a força. Então, ela é mais difícil de mover, tá bom? Então, ela depende desse K e depende do X. Esse X, pessoal, o que ele é? O X, gente, é a deformação na mola. Ele é esse verdinho que apareceu. Então, ele depende tanto do quê? Do seu K, ou seja, da sua mola for mais rígida ou menos rígida, e também de quanto você puxou, tá? Isso tem um limite, pessoal. Se eu puxo demais uma mola, eu quebro ela, tá? Então você não puxa infinitamente. Esse cara não vai para o infinito, que senão você quebra a sua mola, tá? Mas se você respeita o limite da sua mola e ela está funcionando ainda, essa é a lei da força elástica, tá? Então quanto mais eu puxo, maior é a força atribuída. Só lembrando, pessoal, ela é uma força de restauração, tá bom? Muito bem, gente. Até aqui tudo bem? Ficou claro essa formulinha, que ela depende da deformação e depende do valor da mola? Minutinho, pessoal. Vamos continuar. Então, gente, isso aqui, beleza. Vamos para o próximo. Pessoal, força de tração. Gente, tração é o nome da força. Rapidinho. A tração, pessoal, é a força associada a cordas, tá? Uma corda, pessoal, ela, quando puxa algum objeto, nós dizemos que ela está exercendo uma força de tração, tá bom? Força de tração, pessoal, é basicamente isso, não tem muito segredo. A força de tração, gente, é fácil de identificar porque ela é alinhada com a corda, ó, tá? Então, tem esse objeto e eu puxo essa galera junta, o que vai acontecer? Você vai ter a força exercida nesse cara, essa corda aqui, pessoal, vai puxar esse corpo, ó, puf, e esse corpo, de volta, puxa a corda. Ação, reação. Depois, do outro lado, olha o que acontece. O A vai ser puxado pela corda e a corda é puxada pelo A.
Então, a força de tração é uma força de transmissão, pessoal. É uma força que, quando você tem uma corda e puxa um objeto, você tem essa tal de tração, tá? Ela é representada pela letra T, obviamente, né? Por causa de tração, tá bom, gente? E lembrem dela, porque muitas situações em física a gente usa a força de tração para resolver os nossos problemas, tá bom? Então, gente, obrigado. Chegou o meu headset, vou até mostrar para os alunos aqui. Nossa. Ó, peguei um gamer bem da hora. Gostei também. Eu tinha gostado lá na hora. Bem, enfim. Agora eu tenho um headset, pessoal. Bem melhor do que esse aqui. Daqui a pouco eu vou testar ele. Bem, gente. Então, até aqui, vocês estão com alguma dúvida em relação a essas forças? A gente já passou por algumas, né? Então, 3 forças a gente já discutiu, né? Peso, normal e tração. Alguma questão, gente? Muito bem. Bem, pessoal, agora a famosa força de atrito, tá? Força de atrito, pessoal, muito importante para entender uma série de coisas. Então, o atrito, na verdade, gente, é um tipo de força de contato. Ela não é igual ao normal, tá? A atrito, ele é diferente da normal, por isso a gente dá um nome diferente, tá? E a força de atrito, ela é capaz de frear corpos, né? Ele é diferente, a normal não freia. A normal é só um contato que não deixa os objetos se afundarem. O atrito, pessoal, ele é o responsável por fazer com que objetos freiem e também se movimentem. Isso pode parecer bizarro, mas o atrito movimenta alguns objetos. Por exemplo, o carro e nós, pessoas. A gente vai chegar nisso também, tá? E a força de atrito, gente, ela tem 3 tipos que nós vamos estudar. A estática, dinâmica e o atrito com o ar. Cada um tem uma característica diferente, tá bom? Vamos ver os 3 e vamos ver do que eles dependem, tá? Muito bem, gente. Então, esse esqueminha dá uma resumida legal. E vamos começar pelo estático. Bem, gente, deixa eu sair um pouquinho aqui. Pessoal, eu posso pegar um objeto, esse aqui é o meu cafezinho. Então, tá aqui. Aqui. Se eu tentar empurrar aqui para o lado, pessoal, com uma força muito pequena, vocês percebem que eu não consigo mover. Ó. Eu estou aplicando uma força pequenininha, mas se eu aplicar mais força, ele move para o lado. Tá? A gente tem duas formas de atrito atuando nesse caso. Tá? Então, você tem um momento que eu coloco a força para o ladinho assim, né? Eu faço isso, e não tem movimento. Aí eu aumento a força e ele começa a se mover. Tá bom? Então, eu tenho um momento que eu não consigo mover e tem um momento que eu consigo mover. São 2 momentos. Então, a gente vai estudar esses 2 casos agora, tá? Então, a gente primeiro vai começar do momento em que não tem movimento, tá, gente? Então, peraí. Opa. Vocês estão enxergando aí o arquivo, né, gente? Ele legou feio aqui agora. Vocês estão vendo força de atrito estático? Sim. Sim. Beleza. É que o meu computador deu uma travada, deu um medo até agora. Mas ele voltou. Bem, então, pessoal, esse caso que eu estou falando para vocês, né, que o objeto não está se movendo, é o atrito estático. Estático, pessoal, em física, nas ciências em geral, é um jeito rebuscado de falar parado, tá? Alguém está estático significa que esse cara está parado, ele não se move. Por isso a gente chama de atrito estático, porque é quando você coloca força e não se move, tá? Então, gente, primeiro ponto, você tem que ter contato com uma superfície. Esse tipo de atrito não acontece se você tem um objeto sem contato. Se não tem contato, nem tem essa força, tá bom, gente? Aí, se você empurrar com pouca força, ele continua parado, tá? Então, essa é a força de atrito estático. Tá? Aí, pessoal, essa força, ela vai... O que ela faz? Você joga a força de um lado, o atrito vai contra seu movimento e não permite que haja movimento. E, já que você não consegue se movimentar, se eu jogo 5 newtons para o lado, o atrito joga 5 newtons para o outro. Ele iguala e deixa parado. Lembra, pessoal, se eu igualo as forças, a gente continua parado. Então, o atrito, ele vai teimoso, ele teima com o seu movimento e não deixa você ter uma força maior, tá bom? Então, gente,
ela é a força que mantém o corpo em repouso. Tá? É quando eu chamo de estático. Muito bem. Aí, pessoal, só que tem um certo limite que depois que eu ultrapasso ele, pum, começa o movimento. Então, eu tenho como encontrar essa força, que eu chamo de força de atrito estático máximo, Fe max. E essa força máxima, pessoal, ela depende de duas coisas. Ele depende do N, normal, e ela depende de um número chamado de coeficiente de atrito estático. Essa letrinha aqui, pessoal, ela tem um nome em física, e na verdade em física não, ela é uma letra grega. Pessoal, ela é a Mi, MI, tá? A gente usa em física quando acaba as letras do nosso alfabeto, a gente começa a usar as gregas, tá? Senão você começa a repetir, tá bom? E aí por isso a gente usa letras gregas, tá? Então é o Mi-E, a gente lê desse jeito, Mi-E. Vou escrever aqui para vocês verem como que é Mi. Mi-E. Se você quer ler essa letrinha, tá bom? Nossa senhora, que letra feia. Então, gente, o que significa esse Mi? Ele significa, gente, que assim, existem superfícies, por exemplo, uma superfície que é uma lixa, que ela segura mais os objetos. Então, esse Mi-E, pessoal, ele está ligado à rugosidade das coisas. Então, um cara que é muito rugoso, ele segura mais, a força de atrito ela é mais forte, então você tem esse cara mais pesado. Então, ele tem a ver com a superfície. Tá? Ele tem tudo a ver com a superfície de contato. Ah, professor, então se eu colocar no gelo, pessoal, vocês acham que tem um atrito forte? Não, né? Tipo, o gelo é atrito muito mais fraco. Então, no gelo, pessoal, o valor desse Mi aqui vai ser baixinho. Ele vai ser quase zero, tá? Porque você não precisa... Assim, o gelo gera uma força de atrito muito baixa. Enquanto que uma lixa, uma superfície bem rugosa, tá? Vamos pensar, uma superfície que tem... quando a gente está subindo escadas, eles colocam aquela lixinha. Justamente, pessoal, para você não escorregar, para que você tenha essa força aqui alta e você não caia da escada, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a força que você tem que aplicar para que você vença e comece a se mover. Tá? Essa aqui é a força de atrito estático máxima, que depende da normal e depende do Mi. Gente, lembra que a normal, ela depende, assim, se você tem um peso maior, você tem uma normal maior, tá? Então, objetos mais pesados, eles têm a normal maior e, portanto, vai ser mais difícil de mover. Por isso que acontece de, por exemplo, você quer empurrar um armário, e aí você fica lá aplicando uma força e o armário não se move. Você tem que chamar uma outra pessoa para te ajudar. Por quê? Porque essa força de atrito, pessoal, depende da normal, que depende do peso. Então, se um objeto mais pesado, é mais difícil de mover. O atrito é maior. Tá bom? Então, por conta disso, você vai ter que aplicar mais força. Tá, gente? Então, isso é o estático. Aí, gente, vamos pegar aqui um pouquinho de exemplo rapidinho. Deixa eu mudar a cor. Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, gente, é uma força mínima. Essa que a gente colocou para o objeto se mover. Se você aplica uma força menor que essa, ele fica parado, tá? Então, ele depende da normal, tá? Então, essa força mínima depende da normal, tá? Então, ela depende do peso. Foi exatamente o que eu falei para vocês aí, tá bom? Aí, ele também depende desse coeficiente de atrito estático. Também depende disso. E aí ele vai depender dos materiais dos corpos, tá? Um objeto que é gelo, por exemplo, vai ter um coeficiente baixinho quando você colocar em cima dele. Não vai ter grande esforço para escorregar. Outra coisa, pessoal, se eu coloco óleo em cima da superfície, o que acontece? Esse carinha aqui cai, ó. Então, se eu aplico óleo, esse cara, bum, cai. Por quê? Porque o óleo, gente, ele diminui o contato entre as moléculas dos seus objetos. O óleo ele é escorregadio por causa disso. Ele forma um tipo de camada entre os objetos e faz com que eles escorreguem, tá? Isso é muito grave, gente, quando você tem, por exemplo, um caminhão que cai no meio da rua e ele tinha óleo. Por quê, gente? Porque os carros se mantêm em contato com o chão por causa do atrito. E se o carro
passa em cima do óleo, o atrito, de repente, ele diminui, né? E por conta dele diminuir, o carro começa a patinar. Então isso causa acidentes pesados. Uma vez, eu acho que foi lá em... qual que é o nome do bairro? Eu acho que foi em Perdizes. Perdizes, que tem uns morros violentos. Que aconteceu isso. Um caminhão foi lá e vazou um pouco de óleo, só que ele vazou enquanto ele estava andando ainda. O motorista não percebeu. Então ficou um caminho de óleo no meio da pista e os carros começaram a voltar nessa pista e causou uns acidentes. Foi bizarro esse dia, né? Então saiu até na TV, eu lembro. Então, e para resolver isso, você tem que jogar. Geralmente eles jogam serragem de madeira que absorve esse óleo, porque jogar água não adianta, né? O óleo não se mistura com a água. Então você joga água e ele continua ali. Então você precisa jogar outra coisa em cima para absorver o óleo e tirar, tá? E eles fecham a rua, tudo certinho. Tá bom, gente? Então, isso é uma questão aí para vocês, tá? Um jeito de você carregar mais fácil objetos, pessoal, é você diminuir a normal. E como você faz isso? Pessoal, vamos voltar aqui, ó. A normal, o que ela é? A normal, gente, é uma força que fica 90 graus, né? Se eu coloco uma força para cima, aqui assim, pessoal, você vai fazer com que o corpo ele perca um pouquinho de contato com o objeto. Se você faz isso, você joga uma força para cima, você faz com que o objeto diminua a sua normal, e isso facilita você carregar um objeto. Então, um jeito de ficar mais fácil de carregar as coisas, pessoal, é você jogar um pouco de força para cima. Isso diminui o contato e facilita você carregar seu objeto, tá? Muito bem. Agora, a dinâmica. Então, a força de atrito dinâmica, pessoal, ela começa quando você começou a mover seu objeto. Se você tem um objeto tocando no outro, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver, tem perguntas aqui. Tem alguma pergunta, pessoal? Beleza. Então, não foi nenhuma pergunta, né, gente? Vocês só estavam falando da imagem, né? Quando for imagem, me fala, tá? Porque quando eu tô apresentando, o chat some, tá, gente? É por isso que eu não respondo, não é muito porque eu não quero, é porque o modo apresentação, o chat desaparece, e aí eu não consigo ver, tá? Isso é só me falar que eu olho. Então, gente, o objeto tá aqui e, vamos lá, tá aqui na minha mão. Se eu coloco uma força e faço ele se mover, e ele ainda tá em contato, vocês percebem, ele ainda tá em contato. Agora a gente tem um atrito dinâmico. Por quê? Porque o objeto está se movendo, está em contato, tem atrito, mas está se movendo. Tá? Essa é a diferença do estático para o dinâmico. O estático tem atrito e ele fica parado. O dinâmico tem atrito e ele está se movendo. Tudo bem? Então isso é o primeiro ponto muito importante de vocês entenderem e diferenciar um do outro. Agora, o dinâmico, pessoal, ele é mais fácil de entender do que o atrito estático. Por quê? O corpo ele passa a receber uma força de atrito dinâmica quando ele se move, né? Então ele move e tem um atrito dinâmico. Outra coisa, ela é menor sempre. A força de atrito dinâmica é sempre menor do que aquela força de atrito que a gente calculou antes. Força de atrito estático máxima. E essa força, pessoal, ela vai acontecer até o corpo parar. Ela fica atuante até ele parar. E outra coisa, constante. Ele só tem um valor. Ele não muda de valor, tá? Então você calculou o valor agora, ele fica até o fim, tá bom? Então esse carinha aqui, a força dinâmica, pessoal, é fácil de calcular. Ela depende, muito parecido da normal, e ele depende desse μd, que é o coeficiente de atrito dinâmico. Pessoal, esse μd é diferente do outro, do μe, tá? Sempre tem uma diferença e quando a gente for resolver exercícios, a gente vai ter essa resolução, a gente diferencia um do outro, tá bom? Ele é menor do que o outro, por conta de que o coeficiente estático ele é mais intenso do que o dinâmico, tá? Então faz sentido isso que apareça desse jeito, tá bom, gente? Então esse cara ele fica atuando, geralmente ele fica atrapalhando o movimento do seu corpo, porque ele vai contra o seu movimento, e aí quando para, ele para também. Tá? Enquanto não parar o seu movimento, esse cara fica aí te atordoando até você parar. Tá bom? Então, essa é a característica da força de atrito dinâmica, pessoal. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tá, gente? Ele também depende da normal,
tá, gente? Depende da superfície de contato. Então, olha o gelo. A moça estava andando ali, escorregou, tá? Isso aqui é uma força de atrito dinâmica, pessoal, porque a moça está se movendo enquanto ela cai, tá? É uma força baixa, porque o gelo tem um coeficiente baixo. Pô, professor, então por que que a mulher, por que que essa moça, ela caiu se a força é baixa, né? Então, sei lá, não estou entendendo, né? Pessoal, o que vocês acham? Por que que uma pessoa, quando ela escorrega no gelo, ela cai, sendo que essa força, na verdade, ela é baixa? O que vocês acham disso? Será que é contraditório isso? Isso parece contraditório a princípio, né? Vou tentar desenhar um negócio aqui para vocês. Tomara que dê certo. Bem, gente, vamos lá. Isso aqui é um pé. Pé vermelho. E aí, gente, vamos dizer que você deu uma pisada no chão, tá bom? E quando você pisa, você tem peso. E você tem a normal. Muito bem. E vamos dizer, pessoal, que você encostou no chão e que você quer se mover para cá. Ó. Você quer ir para cá. Isso aqui é a sua velocidade. Você quer andar para frente. Vamos usar a terceira lei de Newton, pessoal. Se eu quero andar para frente, aqui a gente vai ter o chão. O chão vai ser verdinho porque você está no mato. Tá aqui. Chão. Muito bem. Aqui está o chão. Pessoal, quando você quer andar para frente, você faz o seguinte. Você pega o seu pé e dá um chute no chão. Basicamente é isso. Você chuta o chão para cá. Você faz uma força. Eu vou chamar de FP, que é força do pé. Tá bom? Eu acho que vocês nunca pararam para pensar nisso, mas você, toda vez que quer andar para frente, você dá uma bicuda para trás no chão. É um chute meio esquisito, um chute para trás, né? Então, consequentemente, pessoal, vamos lembrar, tá? Então, o que acontece? O chãozinho sente isso, e o que acontece? Deixa eu só apagar aqui, gente, que eu fiz um desenho que não tá legal. Peraí, borracha. Então, vou apagar esse aqui. Na verdade, você chuta o chão, e o chão vai para trás, né? Eu tinha colocado como se o pé tivesse com a força, tá? Então, essa aqui é o FP. Chutei o chão. Terceira lei de Newton, vocês lembram, pessoal? Se eu chuto o chão e o chão recebe uma força para trás, o meu pé recebe uma força para frente. Então, essa aqui é a força FC, força do chão. Tudo bem, gente? É assim que vocês andam. Vocês chutam o chão e o chão chuta você de volta para frente. E aí você anda para frente. Tá? Se você quer andar para trás, pessoal, você chuta o chão para frente e o chão te empurra para trás. Tá? Então, vocês conseguem perceber isso. Quando eu tiro essa força, se essa força não é muito baixa, pessoal, a força de atrito é muito baixa, você vai fazer o seguinte, você vai dar um chute para cá, ó. E o chão, pessoal, não vai segurar seu pé. E aí, o que vai acontecer? Você vai escorregar. Você tem um escorregão. Ah, tá muito ruim essa letra aqui, eu desisti. Então, pessoal, esse movimento aqui é o movimento do escorregão. Você acabou... No momento que você colocou o pé no chão, você caiu. Essa moça, pessoal, ela pode ter colocado o pé jogando para frente, o chão não segurou ela e ela foi e escorregou. Tá, pessoal? Então, se não tiver atrito, pessoal, você não consegue andar. Você depende do atrito para andar. O carro, mesma coisa, pessoal. Pneu do carro, ele tem que estar em contato com o chão, e na hora que ele gira, o que acontece? Ele empurra o chão para cá e o pneu é jogado para frente dessa forma. Se eu escorrego, essa força não aparece, o seu carro não anda, ele patina. Tá, gente? Isso é mega perigoso. Aqui, pessoal, mostra um acidente. Olha só o que aconteceu aqui. Um óleo foi derramado no meio da pista. O motoqueiro caiu. Nem sei a condição dele, eu achei essa foto aí, não é nada gore, né? Então eu falei, vou pegar essa para aula, que é sacanagem botar uns gore no meio do nada. E
Isso mostra, tá, pessoal, que isso é extremamente delicado. Você tem que ter atrito para conseguir manter os objetos em contato com o chão. Tá, gente? Até aqui tá claro? Pessoal? Sim. Perfeito, gente. Então vamos tocando. Eu vou até força de atrito, tá, gente? Não, deixa eu ver. Vamos chegar aqui no videozinho. Opa! Caiu aqui. Meu, deixa eu voltar. Então a gente vai até a força de atrito do ar, a natureza da força de atrito, e tá ótimo. Senão a gente vai longe demais, gente, aí fica ruim. A gente começa a ficar perdido na matéria. Se eu terminar antes, eu vou reliberar vocês para fazer a atividade, tá? Que já tá lá para vocês, tá bom? Muito bem, gente. Agora, vamos combinar os dois. A gente tem a dinâmica e a estática. Então, volta aqui. O que acontece, gente? A força de atrito estática e dinâmica, elas estão ligadas, né? Você geralmente começa na estática e vai para a dinâmica, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em como ficaria isso num gráfico. Esse gráfico ele é assim, pessoal. Essa aqui é a força externa no eixo X. Então, se eu vou subindo isso, eu vou aumentando a força que vem de fora, como se fosse a força da minha mão em cima do copo. O que vai acontecendo, pessoal? Eu aumento a força de atrito vai aumentando junto, ó, e não deixa o movimento acontecer. Por quê? Porque a força estática, lembra, pessoal, não deixa acontecer o movimento, então ela acompanha. Chega um momento que essa força não aguenta e ela cai, de repente, ela faz assim, pum. E aí começa o movimento. Então a gente chama isso de região estática, tá, pessoal? Por quê? Essa parte, ele é a parte crescente, tá, gente? Então, o atrito iguala a força aplicada. Ele vai subindo, tá bom? Chega um momento que essa força não aguenta mais, que é a região cinética, tá? E aí, o que vai acontecer? A força cai e não muda mais, tá? Lembra, ela não muda essa força, ela sempre fica com o mesmo valor. Então, quando você tem essa parte contínua, ou seja, aquela que você fica sempre com o mesmo valor, tá? Você atingiu a força máxima e aí a força cai e você tem a força de atrito estática sendo vencida e começa a força de atrito dinâmica, tá, gente? Então aqui, até aqui nessa força, ficou parado, aqui começou a se mover. Tá bom? Então você consegue identificar isso pelo gráfico. Esse gráfico é clássico, pessoal. Ele cai em vestibular, assim, garantidamente todo ano. Tá? Então é importante olhar para esse gráfico e saber, ó, aqui o estático tá vindo, bum, caiu, começou a se mover. E é sempre a mesma pergunta, é assim, ó, e aí, onde que tá se movendo o corpo? É aqui ou é aqui? Aí, é aqui, por causa disso, disso, disso. Tá bom, gente? Se você sabe interpretar o gráfico, você resolve numa boa, tá bom? Agora, um vidinho. Nesta demonstração, usaremos um dinamômetro, que é um instrumento para medir força, por meio da deformação elástica de uma mola. Pendurando uma massa no dinamômetro, podemos ver a indicação do peso desta massa. Também usaremos para essa experiência um bloco de madeira e uma folha de papel sulfite. Prendendo o dinamômetro no bloco de madeira, que está sobre a folha de papel, e puxando-o, podemos ver a força exercida pela mola através de sua elongação. Se puxarmos o dinamômetro um pouco mais, a força da mola consegue vencer a força de atrito entre o bloco e o papel. Conforme a força da mola do dinamômetro aumenta, aumenta também a força de atrito. Enquanto o bloco não entra em movimento, esse atrito é chamado de atrito estático. Ó, pessoal, vai aumentando a força, chega um momento que, ó, pum, O atrito movimentou. é chamado de Aquilo atrito que a gente dinâmico. falou, ó, pum. Nessa experiência, podemos ver ainda que o atrito, tanto estático quanto dinâmico, diminui muito quando o bloco passa para a superfície da mesa. Mudou a superfície, pessoal, vocês perceberam? Ficou mais fácil de mover. Fora do papel. Então, gente, isso mostra o que a gente estava falando. Quando o bloco Que passa para a superfície. essa molinha, ela mede a força. Então, quanto mais eu puxo, maior a força que eu estou exercendo. Então, esse carinha está mostrando o seguinte. Eu coloquei numa superfície lisa,
da mesa, menos fora força. do papel. Numa superfície que era o sulfite, você precisa de mais força. Então depende de quem tá tocando em quem, tá, gente? Então isso mostra que a gente vem falando, tá, pessoal? Ele depende muito das superfícies e depois de uma certa força começa o movimento, tá? Então isso mostrou agora com equipamento, né, o que a gente vem falando. Então, E agora vamos com o ar, pessoal. O ar é muito importante porque ele está muito presente no nosso dia a dia, tá? Professor, Me diga, querido, pode falar. a qualidade. Diminuiu, pera aí. Vamos lá. É só a gente já pegou a manha, né? É só entrar e sair de novo. Sair e entrar, quer dizer. Vamos lá. E aí, voltou? Sim. Beleza. Valeu, gente. Bem, agora, pessoal, força de atrito com o ar. Gente, como o próprio nome já diz, o ar, apesar de ser invisível, ele exerce uma força de atrito, e essa força de atrito, geralmente, você não pode ignorar ela, tá, gente? Ela não é uma força pequena. Em geral, ela é uma força grande, tá? Principalmente nesse contexto aqui, ó, de paraquedas. Ele é muito forte nesse contexto, a ponto de, dependendo de alguns casos, você pode ter até acidentes, que eu já vou comentar com vocês. Então, gente, se você entra em contato com o ar, principalmente a alta velocidade, aí aparece uma força de atrito, tá, gente? Que é o ar batendo em você e limitando o seu movimento, tá? Que geralmente ele freia o corpo. Quem anda de bike sabe disso, pessoal. Dependendo do dia que você tem um vento de tal ou tal lado, você sente que fica mais difícil de pedalar, tá? Ou principalmente você está no morro e numa alta velocidade. Você sente que batendo o ar em você, você sente que ele está exercendo uma força em cima, tá bom? Agora, gente, na água, nem se fala, tá? Na água você tem um atrito muito mais alto, por causa dela ser mais densa. Para vocês terem noção, gente, testes balísticos são feitos em água. Quando você quer saber se uma arma ela tem uma bala forte, o teste padrãozão e o mais barato que tem, na verdade, que os caras usam porque ele é barato, é você pegar uma arma, pegar uma piscina e ficar dando tiro na piscina. Quando você atira na piscina, a bala não consegue chegar até o fundo, pessoal, por causa do atrito. O atrito é super forte. A bala nem consegue chegar até lá no fim, mesmo a bala vindo com uma velocidade muito alta, tá bom? Então esse é um teste balístico super padrão, tá? Que é pegar a arma e dar um tiro numa piscina, tá bom? E aí, isso você pode pensar, né, que se você entrar na água, fica muito difícil de andar, por exemplo, né? Você anda mais devagar. Por conta disso, né? A força de atrito com a água, ela é dramática, tá, gente? Assim, é muita força para conseguir ganhar da água quando você está com atrito com a água, tá bom? Mas vamos pensar um pouquinho o ar nesse momento. Então, gente, o que acontece? Esse atrito, ele é choque entre um corpo sólido e as moléculas de ar que provoca ele. Então, você vai batendo no ar e quanto mais rápido você tá, mais forte é essa força, tá? Porque você vai batendo mais rápido e isso intensifica a força, tá? Então, a velocidade aumenta, isso faz com que a força também aumente, tá bom? Quando a gente está em queda livre, pessoal, geralmente esse atrito ele chega num nível tão grande, vou aqui desenhar para vocês, pessoal, que acontece o seguinte, tá? Você tem o peso e eu vou chamar de AT, tá? AT de atrito. E o atrito para cima, por conta de que ele vai contra o seu movimento, tá? Gente, você chega numa velocidade tão alta e um atrito tão alto que o peso e o atrito eles se igualam. E quando eles se igualam, pessoal, o que vai acontecer? A pessoa ela chega numa situação que a gente chama de velocidade limite. A pessoa para de ganhar velocidade, porque esses dois aqui se igualaram, então não tem mais aceleração. Ah, professor, beleza, então dá para me jogar do prédio, não vai acontecer nada, né? Você falou que é a velocidade limite. Não, gente, eu não tô falando isso. Tô falando que existe uma velocidade limite. Essa velocidade limite, ela é alta, tá? Ela não é baixa. Velocidade limite, ela pode chegar fácil a 100 km por hora. E se você cai a 100 km por hora, você sabe o que vai acontecer, né? É caixão na hora, tá? O que acontece, gente? A velocidade limite, você pode mudar ela se eu mudo esse carinha aqui, ó. Se eu mudo a força de atrito. E o paraquedas é um caso padrão disso.
Quando eu abro o paraquedas, pessoal, você faz aqui, ó, com que o ar bata numa área enorme. O que acontece com a força de atrito? Aumenta. Ela sobe de repente. E aí, quando ela sobe, pessoal, ela freia você e você diminui a velocidade. Então, na verdade, o que esse carinha faz, o paraquedas? Ele aumenta a força de atrito com o ar e diminui sua velocidade de queda. Tá, pessoal? Mas tem um problema. Se eu chego e abro o paraquedas e, de repente, aumenta essa força faz assim, ó, gigantesca. Essa força pode ser tão grande, pessoal, que ela bate na tua coluna e quebra a tua coluna. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas tem muito paraquedista que ele abriu, de repente, o paraquedas, deu um tranco na coluna, o cara quebrou a coluna e caiu, chegou lá no chão, ou paralisado ou morto. Tá? Então é super perigoso, tá, gente? Esse esporte é chamado de radical não à toa. Né? Ele tem vários perigos associados a ele. Se você é um cara que não sabe mexer direito, você tem que ser treinado e tudo. É uma coisa bastante séria, né? Bastante perigoso, tá bom? Então, você tem que saber o que você está fazendo direitinho para não ter um acidente. Tá bom, gente? Alguma questão em relação ao paraquedas e tudo mais? Belezinha. Agora, gente, vamos para o último ponto, que é da onde que vem essa força de atrito. Pessoal, pega o carro, chega bem perto do pneu. É mais ou menos isso que você vai ver no microscópio, ó. O pneu e a pista. Eles têm uma superfície irregular. Quando as superfícies entram em contato, pessoal, e você tem um movimento, o que vai acontecer? Se eu pego, rapidinho, se eu pegar, tentar mover para um lado, algum desses, esses ganchinhos, eles batem e você acaba sendo levado para o outro lado com força de ação e reação. Tá? Então, a força de atrito, ela vem disso, tá, gente? Dessas irregularidades. Então, as superfícies, elas não são bonitinhas, elas são todas quebradas microscopicamente, óbvio, tá, gente? Você não vê, você não enxerga essas irregularidades, mas elas se engancham e acabam fazendo com que você tenha essa força de atrito aparecendo. Tá? Então, se alguém te perguntar por que aparece a força de atrito, você fala, são as irregularidades das superfícies que elas tocam e fazem com que enganche um corpo no outro. Tá bom, gente? Outra coisa que eu acabei não falando, o atrito esquenta os objetos, pessoal. Tá? Então, se você tem atrito entre os corpos, se você manter um atrito por muito tempo, a tendência é que a temperatura aumente. E nós vamos entender isso melhor no segundo ano. Tá, pessoal? Vocês vão entender por que o atrito faz isso com os objetos. Tá bom, gente? Bem, dúvidas em geral, pessoal? Alguma questão? Muito bem, gente. Então, a aula de hoje foi densa de novo, né? Logo mais, eu creio que a gente vai começar a entrar num ritmo que a gente não precisa de aulas super densas, que eu vou diminuir naturalmente o ritmo e vou pedir mais trabalhos. Mas primeiro vamos nos acostumar aí com as ferramentas, tá, gente? Passei a tarefa para vocês aí. Vou pedir para vocês agora, saiam imediatamente e vão para o geral e já façam a tarefa, tá? Quem estiver aqui presente. Porque quem fizer vai ter tudo fresquinho e vai ser fácil de resolver, tá bom? Então peço que vocês deem uma olhadinha lá, resolvam a tarefinha e por hoje a gente terminou, tá, gente? Se vocês tiverem questões também pode me falar no privado, também pode fazer no assíncrono, ou seja, você pode fazer em outro momento, tá? E se vocês tiverem alguma coisa para falar aí também, peraí, terminou a gravação.